A palavra de Deus acomoda os incomodados, mas ela também faz o efeito inverso. Ela incomoda os acomodados. De alguma forma, a palavra de Deus e a fé na palavra vai gerar uma alteração na ordem das coisas. Muitas vezes, se você já deve ter vivido essa experiência, é quando a fé toma conta da vida, ela supera e nos faz superar desafios. Assim, os gigantes se levantam e vão se deitando com a palavra da fé. A fé é como uma espada que abre caminho, que despedaça, que faz com que a vida se desenvolva em vitória. O justo vive pela fé e essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Mas ela não é só isso. E na primeira, segunda ou terça-feira da vida nós vamos perceber que a fé muitas vezes troca de desafios. Sim, ela enfrenta e vence os desafios que se levantam para ela, mas ela também traz perguntas complexas, profundas que quem não tem fé jamais enfrentará. Aqueles que já tentaram e se colocaram prostrados diante de deuses falsos, múltiplos, com personalidades humanas, têm que lidar com as suas próprias limitações. E as limitações dos deuses falsos, eles geram perguntas também. Mas as perguntas são mais fáceis de responder quando se crê em um Deus onipotente, porque um Deus onipotente só não faz o que ele não quer. E a fé se dá em saber, aceitar, compreender e viver o querer perfeito de Deus que deve ser acomodado nesse coração imperfeito. Esse desafio não é meu, ele é meu e seu, é nosso e devemos enfrentá-lo a cada dia. Não saia daí, está começando Seu Fé para hoje. Dos 39 livros que compõem o que chamamos de Antigo Testamento, Jesus chamou de Escrituras, o cânon do Antigo Testamento, os profetas menores ocupam um papel fundamental, grande e importante neles. Depois de Daniel, a gente tem Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, seguido por Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e, por fim, fechando essa lista, Malaquias. Nós chamamos eles de profetas menores e não é porque eles não têm muita importância, muito pelo contrário, fuja da ideia de que eles não têm importância, eles são muito importantes. Nós os chamamos de profetas menores por uma razão simples, eles escreveram pouco, são livros de poucos capítulos e você pode escolher um deles e ler assim, numa sentada no sofá de poucos minutos. Mas a profundidade do que eles estão falando é tremendamente grande. Uma das características desses profetas é a maneira como eles se relacionavam com Deus. Juntamente com os outros profetas e os salmistas também, que compõem um paralelo ali, eles nos ensinam como lidar com os desafios da fé. Ali há as mensagens de um Deus apaixonado, decidido, que protagoniza uma busca. Não, Deus definitivamente não fica acanhado esperando uma escolha, esperando uma decisão. Não, é um ser passional de verdade, apaixonado pelas suas criaturas e o embate entre as realidades confusas do mundo, as expectativas dos homens e aquele desenho de um mundo perfeito, almejado e de propósito que Deus dá, se encontram naquelas páginas todas. É uma leitura deliciosa e de grandes aprendizados. Os profetas, eles não se desatualizam, muito pelo contrário, a gente pode assim, quase que num clichê, mas numa realidade, dizer que os profetas escrevem em cada frase um aspecto da fé para hoje, hoje mesmo. A pergunta que perpassa todos eles em muitos momentos da vida é: Senhor, o Senhor está me ouvindo? E essa resposta, Deus me ouve, ela faz parte da nossa saúde física, mental e um grande elemento de um link, de um relacionamento com Deus. Aliás, eu quero te chamar para uma coisa séria ao falar sobre isso. Saber que Deus está nos ouvindo é um tema fundamental da Bíblia e dedicar um tempo para compreender a maneira como Deus me escuta e responde às minhas orações, o tipo de interesse e os exemplos que se constroem na Bíblia desse diálogo com Deus é importante demais. Deus nos chamou a conhecer. Um desses profetas, os menores, diz assim em Oséias 6, capítulo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, ele disse. Como a alva será a sua vinda, como chuva serôdia que rega a terra. Está prestando atenção em mim? Eu quero te chamar a um desafio que materializa essa ideia.
Eu tenho nas minhas mãos um estudo novo em folha desse tema fundamental e eu me alegro muito em Deus porque Ele inspirou alguém a construir um manual de estudos como esse. Deus Me Ouve é um dos guias de estudos que a Rede Novo Tempo tem para oferecer para você. Ele chega na sua casa de forma totalmente gratuita, sim, graça mesmo, de graça. Você liga para a gente, manda uma mensagem pelo WhatsApp em qualquer momento do dia. Se você for ligar, não se esqueça que é em horário comercial, no telefone que está aparecendo aqui. A mensagem do WhatsApp é em qualquer momento. Aponta seu celular para o QR Code aqui, porque ele gera um link que vai te colocar diretamente numa página de acesso, ou você pode acessar a página direto. Mas liga para a gente. Quando você ligar, quando você entrar em contato, você vai preencher um cadastro e esperará que vai chegar na sua casa como oferecimento dos Anjos da Esperança, esse manual de estudo tão importante. Deus Me Ouve? Você quer saber mais sobre isso? Não perca tempo. Faça como os profetas, enfrente o desafio de crer, falar e ser ouvido. Sentença revelada ao profeta Abacuque e ela é interrompida abruptamente no versículo 2, quando a gente imagina que Deus vai dizer alguma coisa dessa sentença revelada, mas algo interrompe essa sequência quando Abacuque grita no meio do versículo que eu estou esperando e fala: até quando? Isso é o grande diferencial desse livro tão importante na Bíblia. Abacuque se mostra e se apresenta nessa leitura rápida desse livro tão curtinho, com peculiaridades que já chamam a atenção para a leitura desse livro tão encantador. Ao nos debruçarmos sobre os versículos, a gente percebe que esse profeta é diferente. Ele é um profeta que também é sacerdote, o que coloca ele numa categoria especial de habilidades. Abacuque é músico. Ele é um dos poucos livros da Bíblia, fora os Salmos, que tem um salmo bem no meio do livro. Aliás, vale a pena você gastar um tempo e perceber que nos Salmos não estão só no livro ou nos 5 livros que compõem o que na nossa Bíblia é um livro só, que são os Salmos. Os antigos profetas, aqueles que caminharam com Deus na antiguidade, eles salmodiaram o tempo todo. Abacuque salmodeia, ele compõe, ele é o compositor. Na maneira como ele fala da vida, das coisas, da fé, ele fala da fauna muito bem, ele fala da flora muito bem, ele conta história de maneira muito boa e ele fala da geografia também. Abacuque conhece teologia, conhece geografia, ele conhece a fauna, ele conhece a flora, ele conhece a história, ele conhece música, ele sabe colocar um verso de maneira poética do lado do outro, ele conhece o templo e ele conhece o Deus com quem ele está falando e se propõe a conhecer mais. É um livro tremendo, muito interessante, muito importante num momento particular também importante da história de Israel, porque é um momento da história que antecede ao cativeiro babilônico. Entenda por cativeiro babilônico aquele momento em que os filhos de Israel, a nação hebraica, foi desterrada, saiu da sua terra onde ele ocupava, nas imediações e naquela área perto de Jerusalém, que era a sua capital, a Canaã, que foi conquistada, e foram por uma caminhada longa até o exílio, conquistados pelo Império Caldeu comandado por Nabucodonosor. Pois bem, Abacuque escreve em momentos anteriores a este, e ele vê e se debruça sobre um grande dilema na sua própria fé. Ele é um homem em angústia que resolve fazer algo importante que eu destaco como a maior peculiaridade desse livro. Abacuque é um profeta que não fala para as pessoas. Sim, obviamente ele falou para as pessoas porque o livro está na Bíblia e chegou para mim, mas ele não começa assim: e veio a palavra do Senhor a Abacuque dizendo. Não, a gente encontra isso em Isaías, a gente encontra isso em Jeremias, a gente encontra em todos os profetas. E veio a palavra do Senhor a tal profeta dizendo: escreve, fala, transmite. Não, sentença revelada ao profeta Abacuque e o próximo a um abrupto até quando? Não é Deus falando com o seu povo por meio do seu porta-voz. É o seu porta-voz que senta na frente de Deus, levanta o queixo e com lágrimas nos olhos, angústia no coração, mas uma profunda sinceridade, olha para Deus e fala: vamos conversar? Eu preciso ter uma audiência contigo e falar sinceramente. Até quando? Até quando, Senhor? Ele se humaniza de uma forma tão profunda que nós começamos a questionar a nossa própria humanidade.
Se nós baixarmos demais o olhar para um tabuleiro de xadrez, onde uma batalha está ali desenvolvida, das peças claras contra as escuras, as brancas contra as pretas, e todo mundo está ali tentando ocupar o seu espaço, olhando assim superficialmente, de uma maneira bem baixa, a gente vai perceber que os peões são as peças que estão lá em maior número. Mas a peça mais valiosa, obviamente, é o rei, o sheik, o cheque, cuja morte determina o fim do jogo, cujo objetivo é matar o rei, olhando superficialmente. Levantando um pouco mais os olhos, nós vamos perceber que as peças não se movem sozinhas. Calma, esse argumento pode parecer infantil, mas ele é extremamente importante para compreender a vida, porque o que existe de mais importante no tabuleiro é o cérebro que comanda a mão que move as peças. E muitas vezes nós temos assim uma maneira infantil de ver a vida e não perceber isso. Olhamos e as coisas estão escaladas na nossa própria mente, forma de escalar as coisas em níveis de importância. Mas mais importante do que as peças se movendo de um lugar para o outro, é a mão que move as peças. Da sua alta e calma eternidade, Deus tudo contempla e tudo controla. O desafio que Abacuque teve que fazer foi o desafio de alguém que olhar e colocar para Deus: Deus, eu estou vivendo na minha vida e a minha vida é um jogo e o meu time está tomando uma goleada. Essa é a perspectiva de Abacuque. Ele olha ao redor de si, olha para o povo a que ele pertence, olha para o mundo que se desenvolve, se desenrola, se desenha ao seu redor e fala: Senhor, nós estamos perdendo, você é o craque do meu time e a impressão que eu tenho é que simplesmente você se recusa a entrar em campo. Eu espero mais de você. O Deus que eu espero é um Deus que responde, que age, que chega e muda o cenário das coisas. Senhor, eu te conheço como onipotente. Senhor, eu te conheço como perfeito, onisciente, onipresente. Senhor, eu te conheço como justo. Mas as características pelas quais eu conheço o Senhor, justo, perfeito, todo-poderoso, todo-santo, que não tem tolerância para com o mal e quando aparece, muda o cenário das coisas, não está competindo e não está combinando com a maldade que eu estou vendo ao meu redor. O mundo ao meu redor está injusto. As pessoas estão trapaceando, tripudiando, oprimindo umas às outras. Nós olhamos e nós estamos bem longe de como o povo, enquanto grupo, cumprir a missão que nos foi confiada. Senhor, eu podia sair por aqui e reclamar com uma porção de coisas, com uma porção de pessoas. Eu podia falar com os sacerdotes, eu podia falar com os militares, eu poderia falar com o rei, eu poderia falar com o meu vizinho, eu poderia sentar numa mesa de bar e esbravejar todas as minhas angústias, mas a minha vida não foi entregue nem para rei, nem para os sacerdotes, nem para o meu chefe, nem para o meu patrão, e nem para o meu amigo, nem para o meu vizinho. Eu entreguei a minha vida para você e é com você que eu vou resolver. Tudo isso é Abacuque, que chega para Deus e ele não olha para o lado, ele fala para cima, olhando para cima e fala: Deus, até quando? Até quando? Sabe, antes de parecer um desacato à autoridade, o que Abacuque está desenvolvendo e desenrolando na minha e na sua frente como um grande desafio é o que ele chama de intimidade. Eu sou pai, minhas filhas não são responsáveis por si mesmas, não, elas são crianças. Então imagine uma situação que você estaciona seu carro e uma criança da idade das minhas filhas chega, pega uma pedra e ela tem a capacidade, com aquele bracinho e com aquela força, quebrar o vidro do seu carro. Se você for uma pessoa sã, com consciência, você vai tentar resolver com uma criança de 3, 4, 5, 6 anos? Claro que não, nenhuma pessoa com bom estado mental faz isso. Você vai responder ou resolver com o responsável. Assim é Abacuque. Ele já começa como Jó começa, como Abraão faz e como os salmistas faz. Ele segue uma trilha do padrão da fé. Minha vida foi entregue para o meu Deus e é com Deus que eu resolvo as coisas, porque quando eu entrego a vida para Deus, eu não a tomo de volta na tentativa de resolver o problema. Por favor, atente ao que eu vou te dizer. Entregar a vida para Deus é deixar a vida no controle dele. Porque se Deus é responsável pela sua casa, pelo seu carro, pela sua carreira, pela sua trajetória, mas não é responsável pelos seus problemas, ele ainda não é responsável pela sua vida. Há uma frase do livro de Jó que nos chama muita atenção. O começo do livro de Jó é uma batalha, e é uma batalha jurídica, onde Deus está presente, as criaturas perfeitas que ele criou estão presentes e legitimamente Satanás está presente. Jó não está presente. Você percebe lendo o livro que todos os males que acometem Jó, ele perde os filhos, ele perde os bens, ele perde a saúde, tudo isso é feito por Satanás. E o livro deixa bem claro,
Mas quando Jó levanta os olhos para o céu, ele levanta os olhos e fala para Deus: eu sei que meu Redentor vive. E fala: minha vida foi entregue para Deus, então não resolvo nada com Satanás, eu resolvo com ele. Abraão está andando na sua trajetória do desafio da fé que lhe foi proposta. Saiu, foi com a sua esposa, andou. A sua esposa era estéril, ele não poderia ter filhos, a idade chegou. Mas uma vez que a vida dele foi entregue e o desenho da vida dele começa a ser produzido pelo artista da vida dele, que é Deus, ele não fala da idade da esposa, ele não fala da idade dele, ele não fala das circunstâncias. Ele chega para Deus e fala: o Senhor me disse que eu teria um filho, então é do Senhor que eu reclamo a sua promessa. Eu quero saber o que você está pensando e eu queria conversar contigo a respeito da minha vida que está contigo. Assim é. Pedro, uma vez que estava no barco sozinho e o barco começava a tremer ou ser jogado de um lado para o outro, como pescador e responsável pelo próprio barco, responsável pela própria segurança, tinha decisões autônomas para tomar. Mas quando Deus está no barco, ele tem que saber o que Deus faz e assim se dá a trajetória da fé. Abacuque capítulo 1, verso 2. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Esse é o questionamento de Abacuque. Até quando, Senhor, o Senhor não vai participar das aflições das quais eu participo? Age, Senhor. Responde rápido. Abacuque faz um desenho de como ele gostaria que Deus fosse. Ele gostaria, e faz isso o tempo todo, que Deus fosse um Deus que responde rapidamente, que responde positivamente, que fosse um pouco mais proativo. Esse é o desenho. Senhor, ele está dizendo, eu gostaria que você fosse assim. Eu estou tendo uma percepção que me incomoda, o Senhor não está vendo as mesmas coisas que eu. Senhor, o Senhor participou da mesma reunião que eu participei. Até quando, Senhor, eu vou clamar e você não vai escutar? E o verso 2 faz uma escadinha. Ele, até quando, diz em clamor. O Senhor não escuta e ele vai: gritar-te-ei e não me salvarás. Até ao grito em relação ao céu de Senhor, o Senhor está vendo. Abacuque fala e apresenta diante de Deus as suas angústias em relação ao povo a que ele pertence. E o texto não para aí, porque nesse momento e depois desse momento, Deus responde. O verso 5 é uma resposta de Deus dizendo: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas. A resposta de Deus vai até o verso 11, mas só o começo da resposta faz com que Abacuque, que começou a pergunta, ou começou o texto com uma pergunta, agora ele tem 20. Porque bateu forte, ele disse: Senhor, o Senhor não está vendo isso? E a resposta de Deus é: sim, estou vendo e vou resolver esse negócio. Você não está vendo os caldeus, nação amarga e impetuosa? Eles estão vindo aí e serão um instrumento na minha mão para corrigir vocês. Abacuque fala: Senhor, como é que é? Como é que o Senhor vai trocar a punição que é devida a nós e vai fazer isso através de um povo que tem pecados muito superiores aos nossos? No começo nós tínhamos alguns pecados. Agora, comparado ao pecado dos outros, aqueles pecadinhos viraram pecadões. Bem real, bem atual, bem fé para hoje. Por quê? Porque o Abacuque vive um dilema assim. Quando Deus se revela, muitas vezes ele não vai se revelar na maneira e na escultura de Deus que eu produzi na minha mente. Ele se revela como Deus. Às vezes nós olhamos para Deus e a figura de Deus é tão estranha a nós que nós lutamos, mesmo que inconscientemente, em torná-lo um Deus mais inteligível, mais domesticado. E aí ele aparece alto demais para mim e, parecendo alto demais, eu vou batendo de cima para baixo até ele ficar da minha altura e eu poder olhar nos olhos dele e compreendê-lo melhor. Mas ele parece largo demais, então eu vou batendo nas minhas convicções e filosofia, nas laterais de Deus, para pelo menos ele ter a mesma espessura que eu tenho e poder dominá-lo pelo seu tamanho.
mas ele ainda parece disforme demais. Então, nas minhas ideias, nas minhas expectativas, na trajetória da minha vida, nos meus sonhos e planos, e muitas vezes nas minhas projeções egoístas, eu vou talhando Deus para ele se parecer numa forma um pouco mais familiar, mais domesticada, mais espelho para mim. E quando termina essa minha obra mental esquizofrênica, ele tá igualzinho a mim. Aí Satanás ruge, o mal se levanta, as ondas dos desafios da vida se parecem tsunamis vindo na minha direção. E aí eu olho para o Deus que eu construí na minha mente, ele está tão parecido comigo, que a própria realidade vai me lembrar que eu não confio em ninguém que se parece comigo para desafios que são maiores do que eu. Essa é a realidade da fé que muita gente está vivendo. Transformar um Deus à sua imagem e semelhança, mas quando vem o tamanho do mal, o tamanho do desafio, o tamanho do mundo, não consegue confiar num Deus assim. Deus não é o gatinho de Judá. Um gatinho é fácil de manter dentro de casa. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é sim o cordeiro, mas é um cordeiro completo que está no meio do trono. Abacuque é convidado por Deus para olhar para uma direção que ele ainda não tinha visto. Sim, olhe para um Deus que te escuta, olhe para um Deus que te abraça, olhe para um Deus que estende a mão e anda com você. Mas Deus nunca deixará o trono vazio. Ele está no controle de tudo, repetindo na sua calma e alta eternidade. Deus tudo contempla, tudo controla e absolutamente nada que conhecemos está fora da soberania dele. Abacuque se surpreende com a resposta de Deus, que de fato é surpreendente. Ele fala, está vendo os caldeus? Eles também são instrumentos nas minhas mãos. Eu uso o instrumento de correção, diz Deus, que eu quiser. E Abacuque fala, não, mas não mesmo. O verso 12 diz, não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, o meu santo? Não morreremos. O Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? No começo, na descrição dele e do povo dele, ele diz que eles estão em violência, eles estão em contenda, em litígio, e a lei está frouxa, o perverso cerca o justo. Agora, comparado às maldades do mundo, Abacuque, de maneira humana, diz, somos mais justos do que os outros. Questões humanas que Deus não vai deixar passar. Ele vai responder radicalmente com Abacuque numa resposta que é para mim e para você. Uma das entrevistas mais incríveis que eu já assisti na minha vida, e não porque ela foi assim altamente intelectualizada, mas porque ela foi interrompida com uma pergunta que fez todo mundo tremer as pernas. Foi de um dia que um jornalista bem conhecido entrevistava um assassino, serial killer, condenado também muito conhecido. No meio da entrevista, que poderia citar muitas coisas, ele começou a falar com o assassino no presídio, numa vida futura. Ele falou dos seus sonhos de casar, sim, aquele condenado, falou de casar e de ter filhos. Naquele momento, o jornalista não conseguiu se conter e fez uma pergunta complicada. Ele falou assim, você já imaginou se alguém fizesse com seus filhos o que você fez com os filhos dos outros? Eu esperei a resposta. Todo mundo que estava assistindo esperou uma resposta para uma pergunta tão complexa, né? Se é que ela tem uma resposta. Mas a resposta me surpreendeu, como surpreendeu o entrevistador também, quando ele disse, você já imaginou se eu fosse o seu filho? Que pergunta e que resposta. Sim, alguém se colocou numa outra posição, porque as nossas perspectivas mudam quando fala daqueles que nós temos uma responsabilidade de gerar uma intimidade protetiva. A nossa figura, a nossa imagem está grudada na dos filhos. Não existe ex-filho. Filho é filho e podemos classificá-los de muitas formas, mas são filhos, e filiação e intimidade, continuidade são termos que se conectam indelevelmente. Abacuque, bem no meio, no centro do livro, está a melhor parte e a parte mais incrível de qualquer história, a parte da resposta. Todas as histórias, a história de Abacuque, a história de Abraão, a história de Jó, a sua história, a minha história, tem como ponto principal a parte onde Deus se manifesta. Senhor meu Deus, diz o hino cantado pelo protestantismo clássico,
Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras das tuas mãos, então minha alma canta a ti, Senhor. Esse hino fala de uma realidade teológica muito grande. Eu penso num estádio quando eu lembro desse hino. Por quê? Porque a gente não grita antes do gol. A gente só grita quando aquela manifestação do porquê estamos no estádio acontece. Há um grito assim. Um louvor nunca é um louvor genuíno quando nós passamos o tempo todo contemplamos aquilo que fazemos. Um louvor só é um louvor de fato quando nós contemplamos aquilo que Deus fez. Quando passamos o tempo todo observando nós mesmos nos desenhos que fazemos de Deus, não há nada, não há razão para explodir em admiração. Isso é uma lógica que está na psique humana. Isso é uma lógica que deve perpassar a nossa concepção de relacionamento. Deus somente vai ser admirado quando Ele for contemplado naquilo que Ele é e não na ideia que fazemos dele. A resposta do Senhor é: por-me-ei na minha torre de vigia. Isso ainda é uma frase de Abacuque. Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Uau, presta atenção nisso. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. E se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro e como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Grandes realidades se revelam da resposta de Deus. E a primeira é: eu quero dizer para você o que eu espero de você. O meu justo vive pela sua fé. Você deve viver confiando em mim. Não, fé não é um negócio que você guarda no bolso, que põe numa gaveta importante ou no cofre da sua vida. Fé não é um super trunfo como um remédio que você saca, que você toma a mão dele quando algo ou algum sintoma aponta para um problema. Fé é uma maneira de se viver, é viver confiando. Confiamos em Deus em todas as coisas, em todas as circunstâncias, principalmente de que Ele não erra na sua forma de organizar e governar a existência. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele. Nós não vamos discutir como o mal deve ser, vamos apenas discutir como eu espero que você seja. Isso gerou uma resposta do profeta. E a resposta do profeta no capítulo 3 é: entendi, Senhor. Eu não vi tudo sobre o mundo, eu não vi tudo sobre o futuro, eu vi o teu trono, eu olhei os teus olhos de amor, eu aprendi a confiar em você e confio na sua soberania de que o Senhor não erra. E a resposta dele foi: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que nos currais não haja gado, que o fruto da oliveira minta, ainda assim eu me alegro no Senhor e eu regozijo no Deus da minha salvação. Eu vou confiar em Deus porque não interessa o que vai acontecer, mas agora tenho confiança de como e onde e fundamentalmente com quem estarei quando tudo isso acontecer. Viver pela fé.